Louvado seja o nome de Deus. São os irmãos com a paz do Senhor? Amém. Glórias a Deus. Deus está na casa. Glória a Deus. Louvo a Deus por essa rica oportunidade que mais uma vez Ele nos concede. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, abre comigo a sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13. Vamos ler apenas o verso de número 8. Deus vivo, Deus seja aleluia. exaltado e o seu nome seja glorificado. Deus seja louvado. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13, verso de número 8. Apenas esse verso estaremos nós fazendo menção da palavra de Deus. Os irmãos acharam? Amém, Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Mas o homem de Deus respondeu ao rei: Mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar. Os irmãos ficam de pé, Aleluia, fazendo uma oração. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, irei ministrar a sua palavra. Espírito Santo, fala conosco, que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que o Senhor, Pai, tem para cada um de nós na noite desse dia, e que o seu nome, através da minha vida, venha ser glorificado. Fica à vontade, Espírito Santo, porque a sua presença é real no nosso meio, e queremos ouvir a tua voz, porque a tua voz é suave, e nós estamos, meu Pai, atentos a ouvir a tua palavra. Te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, pode sentar, mas pode glorificar. Glória a Deus. Senhor. Eita glória. Meus irmãos, estamos diante de um texto onde Deus agora vai levantar um profeta que é de Judá para poder levar uma mensagem para o rei Jeroboão. A mensagem que esse profeta ele vai levar é uma mensagem que vai confrontar esse rei. A posição que esse rei se encontrava era uma posição onde Deus não estava se agradando, ou seja, esse rei Jeroboão, ele estava oferecendo incenso a deuses estranhos, ou seja, esse rei, ele estava numa idolatria. A partir desse momento, quando a mensagem desse homem de Deus chega diante desse rei, esse rei ele não vai gostar, porque a mensagem que chegou diante dele era uma mensagem para que ele pudesse parar de oferecer incenso a outros deuses. Diz a palavra de Deus que agora o rei vai ficar louco com esse profeta. Ficando louco com esse profeta, ele vai querer se levantar contra a vida desse profeta. Mas naquele dia, a palavra de Deus diz que o profeta falou que Deus iria dar um sinal. Esse sinal que ia acontecer é que o altar iria se vender e a cinza seria derramada. Agora, quando esse rei ele se levanta contra esse homem de Deus, diz o texto sagrado que a mão dele agora vai se secar. Ou seja, esse momento que esse rei se levantou contra um homem de Deus, Deus bradou através da vida do homem a qual ele tinha levantado. A palavra de Deus diz que a mão desse homem tendo secado, diz o texto sagrado que ele vai implorar esse homem de Deus para que Deus pudesse restituir a mão dele. Assim aconteceu. O profeta agora ele ora a Deus e Deus ele restitui a mão daquele rei. Diz o texto sagrado que agora esse profeta
ele agora vai partir. Quando esse profeta, ele parte, ele vai para um caminho onde ele não poderia voltar pelo mesmo caminho da onde ele veio. Diz a palavra de Deus que agora chega a notícia diante de um profeta velho. A palavra de Deus diz que seus filhos chegam diante dele, fala todo esse acontecimento que havia acontecido. Agora esse profeta velho vai perguntar para os seus filhos por qual caminho esse homem de Deus tinha ido. Agora os seus filhos vão falar, falando para o seu pai. Diz a palavra de Deus que o seu pai manda agora os seus filhos preparar o jumento, porque esse profeta velho ia atrás desse homem de Deus. Quando esse profeta velho vai atrás desse homem de Deus, diz o texto sagrado que ele encontra o homem de Deus debaixo de uma árvore. A palavra de Deus diz, quando ele chega lá, ele vai falar para aquele profeta ir até a casa dele para comer e beber. Só que Deus havia ordenado o homem de Deus que daquela cidade ele não poderia comer pão e nem beber água. Ou seja, assim esse homem de Deus direcionou essa palavra para o profeta velho. Só que o profeta velho falou para o homem de Deus: eu também sou um profeta e um anjo me apareceu e ele diz para que você pudesse voltar comigo. E assim aconteceu. O homem de Deus, infelizmente, deu ouvido ao profeta velho. Agora ele pega, volta, vai para a casa desse profeta velho e lá na casa dele ele come e bebe aquilo que Deus havia ordenado para ele não fazer. Ou seja, quando eles estão na mesa, o próprio Deus vai usar agora a boca desse profeta velho para poder direcionar uma exortação para esse homem de Deus. Ou seja, quando ali Deus exorta aquele homem de Deus através da vida daquele profeta velho, dizia assim, que não era para ele comer e nem beber nada daquela cidade. Quando ele termina ali de falar essa mensagem e quando o profeta ali, ele termina de comer e beber, ele prepara o seu jumento e ali ele vai seguir a sua jornada. Só que Deus diz que ele não iria ser sepultado ali no enterro onde seus pais foram sepultados. E quando ele segue a sua jornada, diz o texto sagrado que agora Deus ali prepara um leão e esse leão mata esse homem que foi desobediente à palavra de Deus. Detalhe, o jumento ele ficou ali vivo e agora o leão mata esse homem fica lançado ao meio do caminho e o leão do seu lado. Diz o texto sagrado que algumas pessoas da cidade passaram por aquele caminho e agora vai dar a notícia lá na cidade. A notícia chegou diante desse profeta velho. E quando chega diante desse profeta velho, ele diz que esse homem só morreu porque ele foi desobediente à voz de Deus. Então, o que eu aprendo com isso? Quando Deus fala alguma coisa para mim e para você, é necessário nós dar ouvido à voz de Deus e não à voz do homem. Foi o que aconteceu com esse homem de Deus. Lá na cidade, ele havia profetizado. Lá na cidade, ele havia levado uma mensagem ali diante daquele reino. Mas quando ele desobedeceu, foi o que aconteceu. Ele acabou morrendo por causa da sua desobediência. E detalhe, aquelas pessoas que passaram e viram ele morto diante daquele leão, levaram a notícia. Só que levaram a notícia para aquele povo da cidade, era uma notícia de tristeza. Levaram uma notícia para aquele povo da cidade, não era uma notícia boa. Ou seja, a notícia que chegou diante daquele povo da cidade é que aquele que havia falado sobre o reinado do rei Jeroboão havia sido morto por um leão. Sabe o que eu aprendo? Aquelas pessoas que levaram a notícia
daquele homem que havia sido morto, aquelas pessoas levaram uma notícia de morte. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Eu aprendo que hoje, infelizmente, não é nem no mundo, tem muitas pessoas de dentro da igreja levando a notícia, infelizmente, de muitas pessoas que têm sido mortas espiritualmente, infelizmente, falando para várias pessoas. O que acontece? O que acontece é que as pessoas, infelizmente, em vez de ajudar, as pessoas, infelizmente, em vez de estender a mão, infelizmente, ela acaba apontando, infelizmente, ela acaba crucificando essa pessoa que caiu. Detalhe, esse homem de Deus, ele caiu por falta de desobediência, ou seja, ele foi morto fisicamente. Mas o que eu quero aqui explanar para você é que tem pessoa que está sendo morto espiritualmente, e muitas das vezes a notícia não está correndo nem lá no mundo, mas está correndo dentro da igreja. Lá caiu o profeta que pregava, lá caiu o profeta que exortava, lá caiu o profeta que profetizava. Em vez de as pessoas estender a sua mão, as pessoas estão apontando. A verdadeira igreja, ela não aponta. A verdadeira igreja, ela não crucifica. A verdadeira igreja, ela estende a sua mão e ajuda. Aleluia, Jesus. Porque o papel da verdadeira igreja não é apontar, não é crucificar, não é julgar. O papel da verdadeira igreja é estender a mão. Ou seja, a verdadeira igreja não é estar numa roda de fofoca. A verdadeira igreja é se juntar como uma corrente de oração e orar para que Deus venha restituir esse profeta que caiu. Porque o papel da igreja é esse, é de ajudar aquele que caiu. Mas voltando para esse texto, todo ato tem a sua consequência. Infelizmente, o ato de Adão e Eva desobedeceram, por expulso do jardim do Éden. O ato de Sansão, infelizmente, era para ele casar com a mulher do seu povo. Infelizmente, ele vai casar com uma mulher que não era do seu povo. O que aconteceu com Sansão? Sansão, infelizmente, se envolve com Dalila. Infelizmente, com o seu desejo, ele achou ela bonita, e achando ela bonita, ele se casou com ela. Detalhe, ali tinha um plano do diabo. O plano do diabo era derrubar Sansão. E foi isso que aconteceu. Por quê? Por causa do desejo de Sansão, desenfreado, acabou levando ele à sua queda espiritualmente. Ou seja, o que aconteceu? Sansão agora, ele sendo preso pelos filisteus, diz o texto sagrado que seus 2 olhos vai ser furado. Infelizmente, ele agora vai estar sendo preso pelo povo filisteu. E o povo filisteu, quando prende Sansão, ali começa a tirar sarro de Sansão e da sua fé e do seu Deus. Mas o texto sagrado vai dizer que Sansão, mesmo nesse momento doloroso, mesmo nesse momento difícil, a palavra de Deus vai dizer que Sansão, pelas suas últimas palavras, ele pede para que Deus pudesse voltar o Espírito Santo sobre a sua vida, para que pudesse derrotar o povo filisteu. E Deus, pela sua bondade e misericórdia, Deus ali concede o Espírito Santo para Sansão. E ali o Espírito Santo se apossessa de Sansão, e Sansão consegue agora derrotar todo aquele povo que estava zombando de si e da sua fé e do nosso Deus. A palavra de Deus diz que Sansão pega nas pilastras, pegando ali, derruba ali aquelas pilastras, e todas aquelas pessoas que se encontravam na sua volta morreram. Mas Sansão, ele só morreu dessa forma por causa da sua desobediência. A nossa desobediência pode nos levar à queda. Verdade, Jesus. A nossa desobediência pode nos levar ao fracasso. A nossa desobediência pode nos levar à morte espiritual. É isso que Deus quer? Não. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, é que eu e você possamos manter de pé.
possamos nos manter posicionados. Porque a posição de Deus para esse profeta é para que ele pegasse a mensagem e continuasse a sua jornada. A posição de Adão, a posição que Deus mandou para Adão, é que ele pudesse vigiar. A posição que Deus ali estabeleceu para Sansão é que Sansão pudesse livrar o povo de Israel das mãos de Filisteu. Ou seja, não aconteceu conforme Deus falou. Infelizmente, eles inverteram aquilo que Deus estabeleceu. Então a queda foi notória. Ou seja, a queda só vai ser notória na minha e na sua vida se eu e você dar brecha para o diabo. Sabemos que nós somos de carne e osso. Sabemos que nós temos as nossas fraquezas. Mas se nós nos apoiamos nas nossas fraquezas, pode ter certeza que o diabo ele vai dar uma rasteira em mim, ele vai dar uma rasteira em você. Mas quando Deus fala para mim e você manter posicionado, é eu e você manter a vigilância. E quando nós manter a vigilância, pode ter certeza que o diabo ele não vai derrubar eu, que o diabo ele não vai derrubar você. Sabemos que não é fácil, sabemos que é doloroso servir esse Cristo. Sabemos que o diabo ele anda bramando como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Se eu e você der brecha para ele, infelizmente ele vai tragar a minha e vai tragar a sua vida, porque o diabo ele não dorme. Nós dormimos, mas o diabo não. Ele luta 24 horas para poder destruir eu e você que somos a verdadeira igreja do arrebatamento. Então, todo ato tem a sua consequência. Se o ato tem a sua consequência, a consequência do ato, infelizmente, pode levar à morte espiritual e também à morte física. Ou seja, porém, a morte espiritual é pior do que a morte física. Por que estou dizendo isso? Porque todos nós vamos morrer por intermédio do pecado de Adão. Mas o interessante não é nós morrer. O interessante é depois da morte. Ou seja, a morte espiritual é pior do que a morte física. Se nós morrer hoje, se nós tivermos uma vida consertada com Deus, pode ter certeza que o céu é o nosso limite. Mas se nós não tivermos com a nossa vida espiritual intacta com Deus, pode ter certeza que o lago de fogo espera a pessoa que infelizmente se encontra nessa situação. Lembra quando aconteceu com aquele homem rico? Se encontrava numa posição elevada, ou seja, tinha tudo do bem e do melhor. Mas Lázaro se encontrava com chagas no seu corpo. Lázaro se encontrava numa sarjeta. Lázaro se encontrava querendo comer migalha e caía da mesa do rico. Mas o texto vai dizer: quando ele morre, os anjos vêm, leva ele para o seio de Abraão. Mas quando chega a vez daquele rico morrer, a palavra de Deus vai dizer que agora ele vai erguer os seus olhos. Quando ele ergue seus olhos, ele se encontra num lugar de escuridão, num lugar de chama, num lugar de atormento. Nesse lugar, o interessante não era favorável para esse rico. Sabe por que não era favorável? Porque o dinheiro dele lá não poderia fazer nada. Ou seja, ele se encontrava num lugar de atormento. Enquanto lá se encontrava num lugar de paz. Meu Deus. Aqui eu abro um parente. Não adianta ter tudo na terra, mas morrer quando chegar no inferno, não ter nada e além disso, não ter paz. Eu prefiro ter paz aqui e tribulação aqui, mas a verdadeira paz eterna ter lá com Deus. Aleluia. Foi o que aconteceu com Lázaro. Ele se encontrava no seio de Abraão. A palavra de Deus vai dizer que Lázaro ele era consolado. A palavra de Deus vai dizer que ali ele estava diante do pai Abraão, enquanto aquele rico se encontrava num lugar de atormento. Só que o texto vai dizer
que ele vê Lázaro de longe. Quando ele vê Lázaro de longe, ele queria estar no mesmo lugar que Lázaro se encontrava. Detalhe, quando ele se encontrava rico na terra, ele não queria manter a posição que Lázaro se encontrava, ou seja, ele não queria estar perto de Lázaro. É fácil a pessoa ter dinheiro na terra e viver longe dos pobres, mas é fácil as pessoas querer morrer depois quando vê a pessoa que foi para o seio de Abraão e querer a mesma posição que ela se encontra. Deus é justo. Aleluia! O sol nasce tanto para o justo, nasce tanto para o ímpio. Então Deus, ele é justo nas suas escolhas. Aleluia! Ou seja, o texto vai dizer que ele queria ir até onde Lázaro se encontrava. Só que há um grande abismo entre os dois, de sorte que Lázaro não poderia ir para onde aquele rico se encontrava, nem aquele rico poderia ir para onde Lázaro se encontrava. Aquele homem disse para Abraão: deixa que eu vou até a casa do meu pai, para que eu venha avisar os meus irmãos, para que eles não venham para este lugar. Pai Abraão diz: já tem Moisés e os profetas. Sabe o que é isso? Aquele homem, ele queria se arrepender naquele lugar onde que ele se encontrava. Detalhe, não tem como se arrepender depois que morre. Alguém que quer se arrepender, tem que se arrepender enquanto está vivo. Porque depois que morre, não tem como mais. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus, capítulo número 9, verso de número 27. E ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Ou seja, segue-se o juízo final. Depois da morte, segue-se o juízo final. Não tem como a pessoa, depois que morre, querer se arrepender. É fácil uma pessoa viver a vida inteira no pecado. É fácil a pessoa viver a vida inteira no erro. É fácil a pessoa viver a vida inteira longe de Deus. Depois que morre, quer chamar Deus de amor. Depois que morre, quer chamar Deus de Pai. Depois que morre, quer falar que é filho de Deus. Só se torna filho de Deus quem se arrepende. Só se torna filho de Deus quem nasce de novo. Só se torna filho de Deus quem reconhece Deus aqui na terra como Pai. Depois que morre, não tem como reconhecer Deus como Pai. Depois que morre, não tem como ser filho de Deus. Depois que morre, não tem como fazer escolha. Porque a escolha, ela é necessária enquanto nós estamos enxergando. A escolha, ela é necessária enquanto nós estamos respirando. A escolha, ela é necessária enquanto nós estamos andando. A escolha, ela é necessária enquanto eu e você tem a plena consciência que Deus é Deus. Então, isso foi o que aconteceu na vida deste homem. Ele queria se arrepender num lugar onde não tinha mais como se arrepender. Deus dá oportunidade para todos, mas nem todos querem a oportunidade. Sabe por quê? Porque as pessoas rejeitam a oportunidade que Deus concede a ele e a ela aqui na terra. Sabe a oportunidade que Deus dá para essas pessoas? Filho, venha a mim, mas negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, depois segue. Porque se você me seguir, você pode ter certeza que você vai ter um tesouro no céu. Mas para ter um tesouro no céu, você pode ter certeza que você vai passar por calúnia. Para ter tesouro no céu, você pode ter certeza que você vai passar por defamação. Para ter tesouro no céu, você pode ter certeza que você vai passar por perseguição. Porque para ter tesouro no céu, não é de qualquer jeito e não é de qualquer maneira. Primeiro, para você alcançar esse tesouro, você vai passar por esse espinho. Para você alcançar esse tesouro, você vai passar por momentos dolorosos. Mas é esse que é o verdadeiro evangelho. Esse verdadeiro evangelho, ele não nos oferece mar de rosa. Esse verdadeiro evangelho, ele nos oferece confronto. Confronto com quem? Com o mundo. Confronto com quem? Com o diabo. Sabe por quê? Porque ele vai contramão o sistema mundano.
Então esse é o verdadeiro evangelho que é plantado através dessa palavra que se chama Bíblia. Aleluia. Então as pessoas rejeitam a oportunidade de Deus, porque a oportunidade de Deus, ela dói. Eu vou dizer, conforme diz meu xará Jonathan Carlos, mas ela cura. Amém. Aleluia. É verdade, Espírito Santo. Ela cura. Obrigada, Deus. Sabe por quê? Graças. Porque quando nós vamos largar a mão de tudo para poder servir a Deus, mexe com o nosso ego, Verdade, Jesus. mexe com o nosso sistema, Verdade. mexe com o nosso emocional, Aleluia. mexe com a nossa carne. Verdade. Sabe por quê? Porque nós entendemos que nós somos de carne e osso, repito essa palavra. Nós entendemos que a nossa carne, ela quer os prazeres do mundo. Você acha que você queria estar aqui hoje? Nós estamos aqui pela graça. Amém. Você acha que hoje ela para mim estar aqui pregando? Só estou aqui pregando é pela graça. Aleluia. É a graça que nos faz nós estar adorando a Deus, glorificando a Deus e exaltando a Deus. Se não fosse essa graça, nós não estaríamos aqui hoje. Verdade, Jesus. Sabe por quê? Porque é mais fácil nós estar lá no mundo do que estar dentro da igreja. Porque a nossa carne, ela deseja aquilo que não presta. Mas o nosso espírito que habita aqui no Aleluia. nosso Em nome corpo, de Jesus. ele deseja aquilo que a nossa carne Meu Deus Santo. não deseja. O nosso espírito é como a corça. A corça ela anseia por água e o nosso espírito anseia por Deus. Amém. Aleluia. Então, enquanto o nosso espírito anseia por Deus, ele deseja que nós louvamos a Deus por mais que nós vivemos nesse mundo. Não é fácil, volto a repetir, é difícil, mas Deus disse na sua palavra, tudo é possível àquele que quer. Amém. Se eu e você cremos que Jesus morreu no Calvário, por amor a mim e a você, nós podemos ter certeza que eu e você vamos conseguir chegar até o fim. Até porque Jesus não morreu à toa. Até porque Jesus morreu com um propósito. E o propósito de Jesus morrer naquele Calvário era para que eu e você pudesse ser salvos. Amém. Obrigado, Deus. Não era para Jesus morrer naquele Calvário do jeito que ele foi morto, mas foi necessário. E tudo que é necessário tem um propósito. Aleluia. E tudo que tem um propósito é estabelecido por Deus. Aleluia. E quando Deus estabelece algo, é porque Ele enxerga o futuro. Amém. Sabe qual é o meu futuro? Sabe qual que é o seu futuro? Amém. É o céu. Aleluia. É o céu. Enquanto o futuro do ímpio é o mundo, o futuro do justo é o céu. Aleluia. Graças a Deus. Obrigada. O céu não é para todos, o céu é para quem quer. Amém. Aleluia. Servir a Deus não é para todos, servir a Deus é para quem quer. Amém. Aleluia. É, Jesus. Para quem quer adorar chorando, para Aleluia. quem quer servir Deus mesmo gemendo, mas não retroceder, para quem quer mesmo saindo lágrima dos olhos, mas prossegue. Meu Deus. Muitas das vezes, quando nós servimos a Deus, a nossa alma grita. Muitas das vezes, quando nós servimos a Deus, a nossa alma chora. Muitas das vezes, quando nós servimos a Deus, a nossa alma geme. Mas tudo tem um propósito. Aleluia. Em nome de Jesus. Muitas das vezes, bate vontade em mim, bate vontade em você retroceder. Quantas das vezes o diabo joga seta na minha, na sua mente? Verdade. Para, olha a provação, para, olha a luta, para, olha o que você está passando, olha a circunstância, mas existe algo dentro do nosso ser, que é o nosso ponto de combustível, que diz para mim e para você, Obrigado, Jesus. você vai olhar para trás, da onde eu te tirei, você vai olhar para o Egito, da onde eu te arranquei, simplesmente mantenha o foco. Não foi eu que disse na minha palavra que eu sou autor e consumador? Aleluia. Ou seja, todas as vezes que nós pensamos
em retroceder, olhamos para o alvo. Amém. Vou melhorar essa palavra. Todas as vezes que eu e você pensar em retroceder, olha para a cruz do Calvário. Jesus não está mais lá, mas é para nós refletir que Ele morreu com os braços abertos para mim e para você hoje ser salvo. Amém, Jesus. Graças a Deus. E se hoje nós somos salvos, não é mérito meu, não é mérito seu. Se hoje nós somos salvos, foi por amor. Amém. Esse amor ele é incondicional. Amém. Aleluia. Esse amor, vou usar o termo dessa palavra, ele é terrível. Porque não tem como estudar esse amor. Porque ele é profundo. Todos os homens da terra que é inteligente, se eles pudessem calcular esse amor, eles não iriam conseguir. Sabe por quê? Porque eles não iriam calcular este amor. Verdade. Esse amor vai além da mente humana. Esse amor, homem nenhum consegue calcular. Sabe por quê? Porque esse amor, só Deus consegue calcular e medir. Deus, aleluia. Então foi por amor que Jesus morreu no Calvário. Amém, Jesus. Graças a Deus. Quer uma palavra para a sua vida? Seja louvado. Esse amor é maior que o pecado que você pratica todo dia. Esse amor é maior que a dor que você sente. Esse amor é maior que a fraqueza que você sente. Esse amor é maior que a luta que você sente. Esse amor é maior que a perseguição que as pessoas te perseguem. Esse amor é incomparável. Esse amor, ele é misterioso. Sabe por quê? Se manifesta através de Cristo. Aleluia, graças a Deus, aleluia. Deus, E quando Deus se revela através do teu filho como amor, podemos enxergar algo em Jesus. Sabe o sangue que ele derramou no Calvário por mim e por você? Aquele sangue não era para ser derramado. Sabe aquele xingo? Sabe aquele tapa? Sabe aquela lança que transpassou um do seu lado? Não era para acontecer isso. Mas quando não tinha ninguém digno de abrir o livro do Cordeiro, mas tinha um. Amém. Esse um se chama Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer que ele deixou toda a sua glória, se esvaziou de si mesmo e se tornou um homem. Passeou por essa terra, passeando por essa terra, diz o texto sagrado. Ele agora faz algo poderoso. Levanta 12 discípulos. Através desses 12 discípulos, da continuidade. Através dessa continuidade, o Evangelho chegou aonde chegou. E olha hoje eu e você ouvindo esse Evangelho. Que Jesus cura, salva e liberta. Aleluia. Graças a Deus. Esse é o propósito de Jesus. Aleluia. Enquanto o diabo achou que ele ia ganhar de Jesus no Calvário, o diabo perdeu mais uma. Porque eu entendo dentro da palavra de Deus, Jesus diz: diabo, a ti entrego o meu espírito. Não, Jesus diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. Aleluia! Glória Sabe o a que é Deus! isso? É Jesus dando um brado de vitória. Igreja, não entrega a sua alma para o diabo, mas entrega a sua alma na mão do Pai. Aleluia, Espírito Santo! Porque não foi o diabo que morreu no Calvário, mas foi o meu filho, diz Deus, que morreu por amor a mim e a você. Amém, Jesus. Graças a Deus. Mas como eu disse, todo ato tem a sua consequência. Infelizmente, de fato é. Olha para a vida do salmista Davi, o homem que tinha um reinado próspero, um homem que era segundo o coração de Deus, um homem que tinha do bom e do melhor, mas infelizmente abriu brecha, e quando se abre uma brecha, o diabo entra nessa brecha,
E quando o diabo entra, infelizmente nós sabemos que a queda é fatal. Foi o que aconteceu. Ele caiu com Betseba, caindo com Betseba, infelizmente causou um transtorno diante do seu reinado. Infelizmente, ele achou que ninguém estava vendo, mas tinha um que estava vendo, que tinha os olhos como chama de fogo, que ele olha para o meu e olha para o seu coração, ele sonda. Ou seja, eu posso mentir para você, eu posso esconder de você, mas eu não consigo mentir para Deus, não consigo esconder de Deus. Deus. Só eu sei que está aqui. Então o salmista achou que estava tudo debaixo do pano, ou tudo debaixo do tapete, mas ele estava enganado. Deus viu, e Deus vendo isso, conforme Deus não se compactua com o erro, com o pecado, Deus ele é justo, Deus ele é justiça. O que Deus fez? Foi lá, levantou o profeta Natan. Natan é levantado, vai lá, fala com Davi, expõe o pecado dele na cara dele, porque o profeta de verdade não esconde aquilo que Deus revelou no coração para ele. Aleluia, Jesus. E foi o que aconteceu. Expôs o pecado na cara de Davi. Davi agora viu que Deus tinha levantado o profeta Natan para poder esclarecer aquilo que ele fez de errado. Diz o texto sagrado, todos nós conhecemos a palavra de Deus. Davi logo ele vai se arrepender dos seus pecados. Mas conforme todo ato tem a sua consequência, você pega a jornada da linhagem de Davi, o que aconteceu foi um caos. Infelizmente, por mais que Deus perdoa, por mais que Deus ele zela pela minha alma, pela sua alma, pela nossa vida, mas a consequência do nosso ato, ela acontece. Verdade, Deus. Podemos hoje estar na igreja, fazer alguma coisa de errado, aquilo que nós fizemos de errado não vai ficar imputado, porque todo ato tem a sua consequência. Infelizmente. Lembra daquele jovem, Gessé Aguiar, menino que tem uma voz linda para adorar a Deus? O que aconteceu? Saiu de trás do armário. Eu decidi me revelar. A palavra ele diz, vou decidir me revelar. O que aconteceu? Se revelou diante da sociedade. É conhecido tanto no Brasil, tanto fora do Brasil. Vou virar homossexual. Ou seja, todo mundo ficou sabendo aquilo que ele se expôs, aquilo que estava dentro dele. O que acontece? Escandaliza o Evangelho. Escandalizando o Evangelho, o que acontece? Ele vive na prática do pecado. Infelizmente. Aí você entende o que eu vou falar. A consequência do ato dele ficou. Eu acho, se não me engano, que hoje ele voltou. Mas mesmo ele voltando, a consequência ficou. Sabe por quê? Ainda mais um homem conhecido diante da sociedade. Então, quando alguém é conhecido diante da sociedade, é pior ainda. Porque as pessoas vão falar. É Deus. Porque as pessoas não medem para poder falar. Porque as pessoas não têm trava na língua. Então, o que aconteceu com esse homem de Deus? Não venha acontecer comigo, não venha acontecer com você. Se Deus está dando um direcionamento para mim e para você, faz isso, que nós possamos fazer isso. Se Deus está falando para mim e para você, mantenha a posição, que eu e você possamos manter a posição. Aleluia! Que é mais fácil nós manter a posição do que desonrar a Deus. Verdade. A desonra de Deus. Tipo assim, eu e você desonrar a Deus, leva eu e você à queda. E quando leva a queda, é fatal. É verdade, Deus. Peço que a igreja se coloque de pé, em nome de Jesus. Aleluia! Deus, que maravilhoso! Deus é